Oi, 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 gente. Boa noite. Boa noite. Oi, Brenda. Brenda chegou aqui já. A gente vai dar início daqui a pouquinho a mais um TPM, né? E daqui a pouquinho eu vou estar convidando o Ilaneide, que vai estar aqui conosco. Para vocês, oi, Bia, seja bem-vinda. TPM é tempo para mulheres, tá? Então, é um tempinho só para a gente bater um papo, certo? A gente fazer uma leitura, fazer uma reflexão, falar um pouco de Deus na nossa vida, tá? Quem estiver entrando, vai clicando, tem uma setinha aqui, vai convidando os amigos, tá bom? Para a gente iniciar. Wilaneide, se você já puder aceitar, tá bom? Sarinha, oi, minha princesa, boa noite. Aqui. Wilaneide, eu te passei o convite, tá bom? Veja se você tem como entrar. Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Carol, Carol. Gente, hoje nós vamos ter um tempo bem precioso, tá? Bem precioso mesmo. Hoje o nosso tema, nós vamos falar um pouco sobre mulher de destaque, tá? Boa Oi, noite. boa noite, querida. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Dá um sinalzinho aí. Minha discípula linda também chegou. Tem as duas aqui. Cadê Vânia? Estou sentindo saudade de Vânia. Darliane entrou. Oi, Darliane. Seja bem-vinda. Wilaneira, eu não estou conseguindo te ouvir. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir. Tô. Pronto, eu acho que tu vai ter que ficar falando um pouquinho perto do fonezinho, tá? Tu não tá conseguindo me ouvir? Agora estou, amada. Agora tá, mas tá Sim. baixo. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Dá Gente, pra ouvir? tá, dá sim para ouvir. Elivânia, minha amada, também chegou, entrou. O áudio de vocês está bom. Obrigada, Bruna, pelo feedback. Gente, queria pedir para vocês continuarem convidando, certo? Que hoje a gente tem uma mensagem, mulher de destaque. A gente quer transmitir essa mensagem para vocês, tá bom? Então, se vocês puderem convidar suas amigas, olha quem está online, quem não tiver, manda mesmo assim, que vê depois, vai ficar salvo. Primeiro eu quero agradecer, né, a todo mundo que tirou esse tempinho para participar aqui dessa live com a gente. E a gente vai falar hoje de um tema bem importante, né? Seja uma mulher de destaque, né? Para a gente vai ser um tema que eu quero que todo mundo fique participando, que todo mundo coloque aqui as suas opiniões, né? E antes da gente começar, eu vou fazer um momento de oração. Cristiane Bezerra acabou de entrar. Eu vou fazer aqui um momentozinho de oração, tá? E depois a gente começa, tá bom? Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui te servindo. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir, usa como ponte, Pai, na vida de cada uma dessas mulheres, para que elas possam sentir o quanto elas são preciosas, o quanto elas são maravilhosas, Pai. Que faça resplandecer, Senhor, o teu semblante em cada uma delas, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Seja uma mulher de destaque, exatamente, Guilherme. Eu vou começar um pouquinho falando sobre a história de Esté. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Esté. Esté é uma mulher que teve muito medo de se levantar, né, diante do povo dela. E ela era muito bonita, a Esté, né? Ela era uma mulher muito atraente, muito bonita, e ela era judia. E o mais importante é que ela foi escolhida, né,
pelo rei. Mais na frente, o Ilaneide vai falar um pouquinho, né? E antes mesmo dela se tornar rainha, ela já se destacava em meio às outras mulheres, né? Deus trabalha em nossas vidas da seguinte forma. Ele deixa a gente passar por algumas transformações para que a gente possa se tornar. Não tem a lagartinha? Pronto. Muitas vezes a gente fica no casulo, nós somos aquela lagarta. E aos poucos a gente vai se tornando a borboleta, né? Com toda aquela beleza. E nós vamos aprender um pouco sobre a história de Esté e vamos ver os detalhes dos entrelinhas, né, da história dela. Tia Marleuda, boa noite, tia Marleuda, seja muito bem-vinda, tá? Camila também. E nós vamos agora, eu convido vocês depois a ler o livro de Esté, certo? É uma leitura rápida, né? São 10 capítulos, e é muito bom mesmo, certo? Ilaneide, nós vamos tratar de 3 tópicos. Eu queria que você falasse um pouquinho do primeiro tópico, tá? Em primeiro lugar, nós temos que aprender que uma mulher de destaque, ela tem uma conduta diferente diante da sociedade. Olha só o que está escrito no livro de Esté, no capítulo 2 e no versículo 15. Se você tiver com sua Bíblia aí ao lado, você pode acompanhar comigo. Chegou a vez de Esté, filha de Abiail, prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que conhecia. Quando chegou a vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esté, ela se destacava, Esté, ela era muito conhecida diante da sociedade, as pessoas tinham uma visão muito boa de Esté, devido às suas atitudes, devido à sua postura, devido aos seus ensinamentos diante das outras pessoas. Então, eu quero agora lançar uma pergunta para vocês. Qual é a fama que você está tendo pelas pessoas que te rodeiam? Você tem causado boa impressão nas pessoas que você convive? Ou você tem levado a fama de ser uma mulher esquentada, de ser uma mulher que gosta de confusão, de ser uma mulher fofoqueira? Qual é a impressão que você está causando para as pessoas? Porque, assim, todas as vezes que nós causamos boas impressões para as pessoas que a gente convive, a gente sempre acaba sendo bem recompensado por Deus. As nossas atitudes, todas as nossas atitudes, acabam, a atitude que a gente tem com as pessoas, a gente acaba sendo recompensado por Deus. Então, que a cada dia você venha rever as suas atitudes, que você venha mudar, que as suas atitudes elas sejam para agradar a Deus, não para agradar as pessoas que você convive. Isso. E só complementando um pouquinho, Ilaneide, é interessante que na palavra fala o seguinte, Esté causava boa impressão. Então ela era uma pessoa muito gentil, né? Eu li o livro de Esté e fala que ela era uma pessoa gentil, que era uma pessoa agradável, né? Uma pessoa que se comunicava com todo mundo. E é interessante, muitas vezes, oi, minha pastora linda, tem que ser de coração, exatamente, né? Seja bem-vinda também. E é interessante, porque as pessoas não fazem isso que a pastora acabou de dizer, não é de coração, né? Você tem, como diz a palavra, que ela era linda, que ela tinha uma beleza, né? Mas que essa beleza não é interna, é só uma beleza externa, né? E que muitas vezes você não está em destaque porque isso não vem de dentro de você, né? Porque as nossas mudanças, elas devem partir da gente. A gente deve mudar porque a gente precisa, porque a gente necessita. Não que a gente deve mudar para agradar as pessoas, mas para mudar para agradar a Deus, que é o que realmente importa, né? Exatamente. E o que eu achei bem interessante, que está no capítulo 2 e no versículo 17, que diz o seguinte, que o rei, ele gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Isso é um grande privilégio.
Porque, além de tudo, além dele ter gostado mais dela do que das outras virgens, ele acabou nomeando ela como rainha. Isso. Isso é que é o mais interessante. Isso aconteceu devido às suas atitudes, devido à sua postura, devido ao seu jeito, né? Exatamente. Ela teve, no início do livro de Esther, né, fala de tudo, quando tudo começou, né? Teve outra rainha que foi destronada e o rei pediu para que viessem muitas mulheres e ela foi escolhida entre milhares de mulheres, né? E mais na frente ele fala um pouquinho que ela passou 12 meses, né? 12 meses se preparando, né? Porque a mulher tinha todo um preparo, Justamente. né? Para o rei, para se apresentar ao rei. Quer dizer, imagina aí, 12 meses se preparando para ser Sim. apresentada. Você não sabia nem se você ia ficar como rainha, você ia ser apresentada ao rei. Então, assim, ela já ficou de destaque. Eu li uma passagem também que falava que elas poderiam levar algumas especiarias, algumas coisas, né, com elas. E a Esté não quis levar nada, né? Não quis levar nada. Exatamente. Então, assim, já foi um olhar diferente que o rei deu para agora. Essa daqui Fez com que ele mais se conquistou. agradasse com ela. Exatamente, exatamente. Foi justamente a questão da postura dela, né? Isso, né? Quer complementar mais alguma coisa, Neide? Não, só complementando que as nossas mudanças, elas devem ser algo natural, algo espontâneo, sem ser nada forçado. Deve Isso. partir de fato da gente. A gente deve mudar não porque o outro diz que a gente tem que mudar, não porque o outro diz você tem que mudar, mas a gente deve mudar porque a gente, de fato, a gente vê que a gente precisa constantemente de mudança. Exatamente. E é importante a gente perceber que as pessoas percebem a nossa mudança, né? Ao nosso redor, as pessoas começam a observar, né? Nossa, como você está diferente. Nossa, hoje você está mais radiante. É aquela mudança de dentro para fora, né? E Justamente. interessante que no segundo tópico que a gente vai abordar, tem sabedoria nos seus atos. No capítulo 3 do livro de Esté, fala o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. Fala assim, Esté vem trazendo uma passagem que seu primo, né, Mardoqueu, descobre uma trama para matar o povo judeu. É bem interessante porque, assim, ele não conseguia se curvar, né, perante ao ministro, né, e quando isso não acontecia, ele ficava super aborrecido, super estressado, e ele queria matar, né, ele queria matar ele. E depois ele descobre um plano que o ministro tinha vontade de matar o rei, o ministro estava planejando matar o rei. E foi através desse plano que Mardoqueu chegou até a rainha Esté, né, para poder revelar isso para ela. Aí ele diz assim, só que não era o conhecimento do rei, né, que era o marido de Esté. Mardoqueu pede a Esté para contar ao rei, porém, quem se aproxima do rei tem sido chamado a morrer. É interessante, porque não poderia se aproximar do rei. Quem se aproximava do rei, sem que ele chamasse, era morto, era condenado à morte. E interessante, porque quando Mardoqueu pede para Esté falar sobre isso, né, ela fica com receio, né? Aí ele fala um detalhezinho assim, Mardoqueu pede a Esté para contar ao rei, porém, quem se aproxima morre. Sabe o que Esté fez? Esté pediu, né, porque o ministro, ele era contra os judeus. A vontade dele era de matar todos, né? E ele chegou, né, até Esté e disse sim. Está lá em Esté, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, Esté, ele está pretendendo matar todos os judeus, né? E ela fica assim muito sem entender e tudo. Aí ele diz assim, olha, se você não agir, Deus vai mandar outra pessoa agir. Mas você tem que pensar que você está aí porque Deus quis que você estivesse aí. Esté, nesse momento, ela poderia ter, como é que eu posso dizer? Ela poderia não ter ido, né? Ela poderia não ter feito nada, mas a palavra diz assim, ó. Ficar com medo.
Não, lógico que ela já estava com medo, né? Porque se quem aparecesse ante ao rei já era morto, então eu já estaria tremendo. E na palavra fala assim, ó, vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. E é interessante porque, assim, Esté poderia ter dito o quê? Não, vão lá, podem ir vocês. Façam jejum e oração, e depois eu vou fazer aqui o que der certo aqui. Tá com 30 dias que ele não me procura, enfim. Só que ela não fez isso. Ela disse, vá, jejum, e minhas criadas, né, faremos o mesmo. Quer dizer, ela tomou posse, né, do que ela entendeu. Ela disse, ei, peraí, não é porque eu sou rainha que eu também não posso morrer, eu posso sim. Então, automaticamente ela disse, não, esse povo é meu. Esse povo, porque no início, Mardoqueu, que foi o tio dela, ele não queria que ela revelasse a origem dela. Durante muito tempo ela ficou calada, né? E é interessante porque ele fala assim, que ela jejuou e ela foi até o rei, né? Aí a minha pergunta que eu quero lançar para vocês é a seguinte, vocês têm tido sabedoria nos seus atos? Porque a Esté, ela parou, pensou, opa, Deus está mandando um recado para mim, eu vou jejuar e vou orar. Mas ela poderia muito bem ter dito, não, pai, ele não disse que Deus pode mandar outro, pronto, Senhor, porque tu manda outro. Não, ela tomou posse da decisão e resolveu dizer, não, eu vou jejuar também, eu sou filha também e vou fazer a minha parte. Então, muitas vezes eu acho que nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Ontem mesmo eu estava conversando com a nossa pastora e eu disse que muitas vezes as pessoas nos tiram do sério ao ponto de nos fazer errar, né? Nos fazer ser a velha criatura. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Muitas vezes nós estamos, principalmente nesse momento que nós estamos muito em casa, né, algumas pessoas, eu estou trabalhando, mas muitas pessoas estão direto em casa, entram em conflito, tanto com as pessoas, né, que estão convivendo na mesma casa, como com elas mesmas, né, o conflito interno. Então, você tem que ter sabedoria, você tem que pedir essa sabedoria que vem de Deus. Sabedoria não é nossa, né? E é interessante porque, assim, muitas vezes nós não temos sabedoria nem para lidar com situações que aparecem no nosso dia a dia. As adversidades, como problemas no casamento, para quem é casada, problemas na questão do trabalho. Eu já tive problema de depressão, então, se fosse em outras épocas, meu Deus, eu não sei o que seria. Então, assim, nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que nos colocar diante de Deus, né? Como ela falou, nós vamos jejuar e orar, né? E vamos pedir a Deus essa sabedoria. Então, falta isso da gente. Ela era linda, ela poderia ter ido até o rei, ela poderia ter se deitado com o rei, que era o marido dela, e a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Ele poderia ter matado, como não? Mas o que foi que ela fez? Ela foi sábia. Não. Eu vou por outro lado, eu vou pelo lado do Senhor, né? E é interessante que eu quero perguntar outra coisa a vocês. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente fala palavras sem medidas? Quantas vezes a gente fala por impulso, né? Até a Kênia botou aqui, né? É uma batalha diária. Kênia, é uma batalha diária. Mas se a gente não se colocar diante do Senhor para buscar essa sabedoria, para resolver esses problemas, não adianta. A gente vai ser apenas mais uma em 1 milhão, né? Então, nós temos que buscar, sim, ser uma mulher de destaque. Nós temos sim, que buscar a Esté que está dentro da gente, né? E a melhor forma, né, de sermos sábios é buscar realmente a Deus. Uma mulher em destaque, como nós somos, porque eu creio que nós somos, né? Nós somos muito Amém. preciosas, nós somos muito amadas. Vocês já pararam para pensar quantas mulheres gostariam de estar onde vocês estão? Quantas mulheres gostariam de ter a sabedoria que vocês têm? Então, assim, aproveitem todo
todas as qualidades que vocês têm para a obra do Senhor. Se você é gentil, seja ainda mais. Se você é amável, seja ainda mais. Se você é fiel, seja ainda mais, né? Somos mulheres de destaque, exatamente, pastora, somos mulheres de destaque, né? E agora a gente vai passar, né, para o terceiro tópico, Iloneide, honrando a Deus, né? Honrada por Deus. Isso. No terceiro tópico fala justamente isso. Uma mulher de destaque, ela é honrada por Deus. No capítulo 5 e no versículo 3 do livro de Esté diz o seguinte: E o rei lhe perguntou: O que é a rainha Esté? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Uau. Olha só que prestígio. Uau. Além do rei ter aceitado que Esté falasse com ele, ele disse que seria dado para ela metade do seu reino. Isso aí é um grande privilégio total que Esté ganhou. Esté, ela sempre foi... Pode falar. Tá escutando? Tô sim, tá escutando? Uhum. Esté, em todo o tempo, ela foi obediente, sábia, e por isso ela foi honrada por Deus. E o mais importante disso é que a honra que ela teve de Deus não se estendeu, não foi somente a ela, se estendeu ao povo dela, né? Que eu achei bem interessante isso. Exatamente. Aí... A Kênia colocou assim, ó, é verdade, ontem li algo que me chamou a atenção, obedecer ao Senhor é mais importante do que fazer sacrifícios. Justamente. Mas também obedecer ao Senhor. É aquela típica frase que a gente... Viu, Kênia? Porque a questão, você já obedecer já é um sacrifício, né? Porque você sacrifica a carne, os seus desejos da carne, né? Então, requer sacrifício, sim. Oi, Willamete, pode falar. Aí no capítulo 8 e no versículo 17 diz o seguinte: Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria, júbilo e honra. Então, o que é que significava dizer? Que quando uma mulher ela recebe honra, conforme os planos, quando uma mulher ela vive conforme os planos de Deus, não somente ela é beneficiada, mas todas as pessoas que estão ao redor dela recebem esse benefício, que foi justamente o que aconteceu com o povo de Esté. Exatamente. Aí agora eu quero lançar uma pergunta para vocês. Será que você deseja ser uma mulher de destaque? Sim. Será que você está disposta a mudar? Será que você está disposta a ser moldada? São muitas perguntas. Meninas, respondam aí, por favor. Quem quer ser uma mulher de destaque? Quem está buscando essa mudança? É interessante, Willanei, você falar sobre isso, porque assim, a Kênia acabou de colocar, né, que a mudança, ela dói, né? A busca por Deus dói, não é fácil. E é interessante na leitura de Esté que ela, além dela solicitar, né, ao rei, ela solicitou um banquete. Ela fez um banquete e convidou o rei, né, e o ministro dele para falar dos planos que o ministro tinha, né, de extinguir o povo dela. Imagina aí, o homem não recebia nem uma mulher, nem a sua esposa, sem que ele chamasse. Imagina aí. Eu acho que tem um pouco do direcionamento que até a Reisa falou uma vez, no A2. O homem é a cabeça, né, mas o direcionamento quem dá é a mulher, né? Eu sempre achei isso super interessante. E realmente porque o direcionamento que o rei tinha, né, ele não sabia do plano, mas o ministro tinha um plano de exterminar, e o ministro tinha carta branca, ele poderia fazer o que ele quisesse, né? Mas, como houve esse banquete, e ela revelou, né? Pode falar, Ilane. O que eu achei bastante interessante foi a parte que aconteceu o seguinte: além dele ter aceitado ela falar com ele, ele disse que estava disposto a dar metade do seu reino. Eu achei muito interessante essa parte. Muito interessante. Isso tudo. O homem é a cabeça. É isso aí. E é triste o final, né, do ministro, Amã, o nome dele,
porque ele foi assassinado, né? Por conta disso, né? Que ele queria matar o povo judeu, né? E ele foi assassinado. Isso. Mas Esther ganhou mais destaque, né? Esther ganhou mais destaque ainda do que ela já tinha. Kênia botou assim, verdade, tem a ver com submissão, andar lado a lado. Eu sempre falo isso, a gente tem que andar lado a lado. Então, né, nessa live, né, eu sei que o tempo é pouco, que a gente não passa muito tempo para a gente não se cansar muito, mas assim, eu quero convidar vocês, mulheres, a hoje a ser destaque. Destaque não só na vida do seu marido, né, mas na vida dos seus filhos, né, no local onde você trabalha. Hoje, no momento que você está em casa, né, seja destaque, procure sempre ter essa entrega a Deus, porque nós somos completamente essa entrega, nós adquirimos sabedoria, nós adquirimos realmente um entendimento que vem do Pai, tá bom? E nesse momento eu queria pedir para vocês, para a gente fechar os olhos e fazer um momento de oração, que a gente já está chegando no fim da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu quero fazer um momento de oração com vocês. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que esteve aqui, dedicando esse pouco tempo. E eu queria te pedir, Senhor, desperta essa Esther que tem dentro de cada mulher que está assistindo agora, em nome de Jesus, Pai. Que elas possam ter sabedoria a conduzir, Pai, todas as situações, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, Pai, seja na vida financeira, Pai. Que essas Esther tenham sabedoria, que essas Esther tenham discernimento, Pai. É assim que eu te oro, Pai, e te entrego cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigada, tá? Obrigada a todas. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Pastora, muito obrigada pela confiança, tá? Foi ótimo. Beijo, Ilaneide. Tchau. Tchau, beijo.